Então o Gênesis 6, versos 5 e o 8 diz assim: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Amém? Deus aprovava o que Noé fazia. E o que Noé fazia? Noé tinha uma vida que ele se afastava do pecado. Ele não vivia uma prática pecaminosa. E por isso Deus se agradava da vida que Noé vivia. Todas as nossas atitudes que demonstram fé em Deus, Ele aprova. A sua atitude que demonstra fé em Deus, Deus aprova. Deus aprova a sua atitude de sair hoje da sua casa e estar sentado nessa cadeira para ouvir a palavra de Deus. Deus aprova essa atitude. Glória a Deus por isso, porque você está aqui nessa noite com a aprovação de Deus. Noé aparece no Novo Testamento entre os heróis da fé, porque ele foi um homem aprovado por Deus. Como é bom ser aprovado por Deus, né? Noé foi aprovado por Deus, por isso ele aparece no Velho Testamento e aparece lá no Novo Testamento, nessa galeria dos homens da fé. Deus abriu o coração com Noé sobre a insatisfação e o pecado do povo. O pecado tinha se alastrado entre a humanidade, mas estava lá o Noé, que era temente a Deus, e Deus abriu o coração diante do Noé. E Deus, então, avisa Noé dessa insatisfação que ele está com a humanidade. Então, pela fé, Noé recebe esse aviso dessa insatisfação que Deus está com a humanidade. E a tristeza de Deus, por causa do pecado, sempre resultou em punição para o homem. Então, quando Deus se entristece com o homem por causa do pecado, a Bíblia vai mostrar que Deus traz punição. Então, precisamos tomar muito cuidado com o pecado, né? Noé era temente a Deus e foi avisado da insatisfação divina e da punição que o povo receberia. Como nós lemos aqui nesse texto, o Senhor ficou muito triste. Então o Senhor avisa, né, Noé: eu estou insatisfeito com o pecado. E Deus avisa ele que vai fazer algo, mas Noé precisa saber. E Noé precisava se preparar para algo que Deus ia fazer com o povo, mas que ia livrar Noé e a família dele. Então, esse primeiro ponto, essa primeira parte da mensagem, Deus, Ele mostrou a sua insatisfação com o pecado. Falou com Noé e pediu para Noé se preparar para que ele não fosse punido. Ia haver a punição de Deus, mas Noé, por ser justo, por ser temente a Deus, por crer em Deus, ele não ia ser punido, nem ele, nem a família dele. Amém? Então vamos pensar na nossa responsabilidade que temos diante de Deus de viver uma vida santa e se afastar do pecado. Amém? O pecado, ele nos rodeia a todo instante, mas nós precisamos sempre nos afastar do pecado. O segundo ponto da mensagem: pela fé, Noé recebeu uma ordem divina e obedeceu. Então agora,
Ele foi avisado, agora ele recebe uma ordem divina e ele obedece essa ordem divina. E o texto está em Gênesis 6, do 14 ao 18. Diz assim então o texto: pegue a madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Amém? Olha a importância da família, né? Olha só o tamanho. Vocês já tinham imaginado que o tamanho dessa barca que Deus mandou, essa ordem divina de Deus veio para Noé? Vocês já tinham imaginado o tamanho? Então vamos ver aqui, olha, 130 metros de comprimento. Então vamos medir, vamos fazer um cálculo aqui do tamanho da arca, que 130 metros vai dar mais ou menos daqui da frente da igreja até lá no final da praça lá. Eu fiz um cálculo mais ou menos, vai dar isso aí. Era comprida, né? Era bem comprida a barca do Noé. Cabia gente que não tinha, olha, cabia muita gente. Deus sabia que não ia encher. Deus sabia, mas Deus mandou fazer desse tamanho. E a largura? A largura tem a ver com o nosso templo, que dá 22 metros, né? Ali falou que é 22 metros de largura. Então, a largura dela é daqui até lá naquela porta e que vai até no fim daquela praça ali. Era grande demais a arca. Meu Deus, era grande. E Deus mandou fazer tudo bem certinho, né? E a altura? Aqui tem 6 metros até lá. Até na telha lá tem 6 metros. São 13 metros, são outro tanto. E mais 1 metro para cima ainda. Era muito alta a barca do Noé. Eu estava lendo esse texto em casa, a Eva ouviu, e ela falou assim, imagina, né, mas foi a família, mas foi os animais, imagina como que era lá dentro. Foi bem dividido, era 3 andares, então certamente num andar estavam as pessoas, no outro certamente estavam os animais, e quem sabe no outro as comidas, não é? Deus mandou fazer tudo bem feito, né? Deus mandou fazer tudo muito bem feito para a proteção daquela família. Já haviam pensado no tamanho da arca? Eu não tinha pensado ainda, eu já tinha lido, mas eu nunca tinha medido assim, que tamanho que é, né? É grande, era muito grande. Era muito grande. Pela fé, Noé acatou as ordens divinas e iniciou a construção da arca, que durou 120 anos. Pensou, Marcelo, 120 anos trabalhando para fazer a arca, né? O Marcelo faz casa, né? Não faz barco, mas constrói casa. Imagina 120 anos trabalhando na construção. E durante todo esse tempo, Noé pregou o juízo e a misericórdia de Deus. Construindo a arca e pregando, olha, Deus vai mandar um dilúvio, vai ter livramento para quem crer na pregação, vai entrar na arca comigo e com a minha família. Ele pregava então a misericórdia e pregava o juízo. Mas o que nós
lemos na história é que os homens foram incrédulos. Os homens não acreditavam no que Noé pregava, mas Noé não desistiu de construir a arca, Noé não desistiu de pregar, Noé iniciou essa construção pela fé. Olha o tamanho. O povo chamava ele de doido, e parece que se a gente não tiver fé, vai chamar mesmo, né? Fazer um negócio desse tamanho no seco, porque Deus vai mandar água e vai encher. Mas pela fé, quando temos fé, nós acreditamos. Obrigado. Nós acreditamos, nós vemos. Deixa eu lembrar vocês, quando eu cheguei aqui, acho que 4 anos e meio atrás, está indo para 5 anos que eu estou aqui, né? O ano que vem. Quando eu cheguei aqui, nós começamos a falar em construir um templo, né? Era uma igreja pequena de madeira, aqui, acho que era mais para lá ainda, né? E nós começamos a falar, nós não tínhamos dinheiro para fazer um templo, tinha não. E nós começamos a falar, nós começamos a exercitar a fé, a igreja começou a exercitar a fé, e hoje nós vemos o templo levantado, né? Erguido, coberto, e nós estamos aqui nessa noite adorando a Deus, nessa parte que Deus preparou para nós. Aí eu fico imaginando Noé trabalhando nessa arca, acreditando pela fé que o que Deus falou ia acontecer, e pregando para o povo e dizendo para o povo, vai acontecer, mas o povo não acreditou. Ao receber a ordem divina e obedecê-la, Deus estabeleceu uma aliança de salvação para Noé e para a família dele. O afastamento da presença de Deus e o pecado da rejeição ao convite de Noé para entrar na arca resultou perdição do povo daquela época. O resultado foi esse. O resultado da rejeição, o resultado da incredulidade foi a morte de todo aquele povo que vivia naquela época de Noé, menos a família, menos esse homem de fé. Precisamos ter fé. Nós só existimos, a igreja só existe por causa da fé. Se não fosse a fé, não tinha como nós sermos igreja, não tinha como nós sermos cristãos. Nós existimos por causa da fé. Pastor, mas é pequena a minha fé. E olha que a Bíblia fala da fé, que se for pequena, se for como um grãozinho de mostarda, ainda que for, né? Você vai dizer, Jesus disse lá para os discípulos, né? Você vai fazer com que a montanha se locomova de lugar, transporte de um lado para outro. Então, eu acho que nós somos uma igreja de fé. Eu só não acho, nós somos uma igreja de fé, glória a Deus. Amém? Nós somos uma igreja de fé. Nada faz nós pararmos de servir a Deus, de caminhar com Jesus, de pregar o Evangelho, de testemunhar de Jesus, de estar aqui. A pandemia parou a gente por um tempo, em obediência às leis, né? E nós voltamos. E nós estamos aqui. E a pandemia aqui na nossa cidade deu uma levantada de novo. Então vamos tomar o cuidado, né? Vamos tomar os devidos cuidados para que não sejamos atingidos. Se formos atingidos, em nome de Jesus, que Jesus nos cure, né? E que não seja nada grave em nome de Jesus. E então, meus irmãos, pela fé, Noé recebeu essa ordem divina e obedeceu. A fé e a obediência têm que andar juntos.
A fé e a obediência precisam andar juntos para que Deus realize a obra dele, aquilo que ele tem de realizar nas nossas vidas. E sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Então nós precisamos ter fé hoje, ter fé que amanhã, se Deus permitir, nós vamos seguir a nossa caminhada, nós vamos continuar sendo crentes, independente das circunstâncias, nós vamos continuar servindo a Jesus, seguindo a Jesus, amando Jesus, falando do Evangelho de Jesus, aonde a gente estiver, né? Ou aqui, ou aonde a gente estiver, nós vamos continuar testemunhando de Jesus. E o terceiro ponto da mensagem, pela fé Noé se tornou herdeiro da justiça divina. Ele se tornou esse herdeiro dessa justiça. Deus fez justiça. E o texto é um pouquinho mais adiante do Gênesis 8, verso 13 até o verso 16. Diz assim o texto: quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. Já aconteceu o dilúvio, tá, irmãos? Eu não falei sobre, né? Mas já aconteceu o dilúvio. A arca já pousou. E aí agora ele está com 600 anos. As águas estavam sobre a terra secaram. As águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava seca. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Nesse texto, o plano de Deus em preservar o ser humano e a família foi consumado. Aqui foi consumado quando Deus disse: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Aqui consumou então esse plano da salvação da família. Olha como Deus ama a família, né? Os familiares de Noé entraram na arca juntos e saíram juntos. Amém? Como é bom quando a família está junto. E quando a família não está junto, pastor, tem que orar para que a família esteja junto. Não houve separação, divórcio, nada nesse período que eles estavam lá na arca. Entraram juntos e saíram juntos. Isso demonstra a unidade da família que serve a Deus juntos. Como é importante quando a família serve a Deus juntos. E há casos que a família serve a Deus juntos, mas às vezes um se dá bem aqui na Igreja Batista como a irmã, né, irmã? E o esposo se deu bem lá na outra igreja, Assembleia de Madureira, e nós somos amigos, irmão, visitamos a irmã, visitamos ele, conversamos, e eu disse: você fica lá e ela fica aqui porque ela gostou daqui, né? E assim não tem problema. No céu vai estar todo junto. Aqui na terra, né? Cultua Deus aqui, cultua lá, mas lá no céu estaremos todos juntos. E por isso que o céu vai ser maravilhoso demais, né? Lá nós vamos estar todos juntos. Vai juntar de todas as tribos, todos os povos, de todas as línguas, nações, e vão juntar todo mundo. Como vai ser maravilhoso o céu. Vamos estar todos juntos. Mas se temos a oportunidade de servir a Deus e podemos servir a Deus
juntos na mesma igreja, aqueles que podem, amém, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Deus foi justo com Noé e com a sua família, porque encontrou fé no coração desse homem. Como é importante quando Deus olha no nosso coração e enxerga a fé. É preciso ter fé. Marcelo, é preciso ter fé, meu irmão. Eu fui com o Marcelo ali, uma chacrinha que ele tem, fez uns tanques assim. Ele falou, pastor, mas eu sonhei, eu fiz sonho, projetos, né? A máquina entrou, fez o tanque, aí ele olha assim e fala, mas continue sonhando, porque Deus, o que Ele mais quer é a família unida. E Deus pode unir Marcelo, a sua família, em nome de Jesus. E Ele pode fazer isso, nós não podemos, né? Deus pode. Continue sonhando, continue acreditando nele, porque Ele pode todas as coisas. Oremos pelo irmão Marcelo, que aceitou Jesus, veio para a igreja, recebeu Jesus, vai se batizar, está se preparando para o batismo e está servindo a Deus aqui. E louvado seja Deus pela vida do Marcelo. Oremos por ele. Estamos juntos, acompanhando o Marcelo, orando. E Deus tem falado aos nossos corações que Ele é Deus e que a vontade dEle será feita. Glórias a Deus. Pela fé, Noé e a sua família foram herdeiros da justiça divina. Deus fez justiça diante aquele povo, aquela humanidade cheia de pecado, afastados de Deus, cada vez mais longe de Deus. Deus olha para esse homem, vê fé nesse homem, vê justiça nesse homem, e Deus faz justiça a esse homem, e ele passa a ser a herdeiro dessa justiça divina. Quando concluiu, quando ele desceram daquela barca, desceram da arca, ali estava a justiça de Deus para aquela família. Tudo deu certo, apesar de ser muito grande, apesar de ser uma embarcação que demorou tanto tempo para fazer, deu tudo certinho. Quando Deus está na nossa vida, quando Deus está no nosso projeto, quando Deus está no negócio, quando a gente tem fé, quando a gente obedece, as coisas vão caminhando, ainda que alguém não veja essa possibilidade, nós conseguimos ver. Quando nós temos essa fé nesse Deus que nós servimos, como Noé tinha fé nesse Deus, ele se tornou esse herdeiro da justiça de Deus. Deus foi justo para com ele. Acabou a história do Noé, não parou aí. Povoou, né? Novamente, os filhos, teve filhos e filhas, povoou novamente a terra. De lá para cá, Deus não fez mais nenhuma destruição da humanidade. Aquele momento, para aquele povo, a salvação era a arca do Noé, o qual Noé e os seus filhos entraram e foram salvos. O pecado parou de lá para cá? Não. A humanidade continua pecando, pecando e pecando. Haverá um outro dia do juízo de Deus, da justiça de Deus. E eu acredito que como Deus, lá no tempo de Noé, olhou e viu aquela humanidade pecando, hoje também Deus olha e Deus vê a humanidade pecando contra Deus. Se a gente pensar no último carnaval que teve, ali
os homens blasfemaram contra Deus. Não teve o carnaval seguinte, né? Agora estão querendo o carnaval de volta, né? Essa festa que Deus não gosta. Carnaval é uma festa que Deus não gosta. Por quê? Porque é a festa do pecado. E agora já até acabou a pandemia, né? Para ter carnaval. Parece que eu ouvi falar que no Rio de Janeiro zerou. Os prefeitos. Zerou, não tem mais. Será? Será que vai ter o carnaval e depois do carnaval vai vir uma destruição de pandemia? Né? E agora? Será que agora, né, no carnaval eles vão falar, não vão para a rua, porque o que será que eles vão fazer? O que nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, é que o pecado tem se alastrado. E hoje, Deus, através de Jesus, então, nos dá a oportunidade de perdão e de entrarmos na arca para sermos salvos. Não na arca do Noé, né? Mas entrarmos nesse plano de salvação oferecido por Deus através de Jesus, crer em Jesus, receber Jesus, aceitar Jesus, ficar com Jesus e esperar em Jesus e ir para o céu com Jesus. Amém? Nós estamos vivendo no tempo da graça. Estamos vivendo no tempo que está nos dando a oportunidade, Deus está nos dando a oportunidade para sermos salvos, para que a nossa alma seja salva e que nós sejamos esse herdeiro da salvação, herdar a salvação para sempre na eternidade com Deus. E nós estamos nesse tempo da graça. E o tempo da graça, ele vai acabar um dia. Ele vai acabar. E porque ele vai acabar, nós precisamos aproveitar o máximo dele. Falar de Jesus. Anunciar que Jesus salva. Para que as pessoas possam ouvir. As pessoas não façam como os homens do tempo de Noé fizeram e rejeitaram e não quiseram. Precisamos falar, pregar, anunciar o amor de Deus, e aqueles que entrarem na arca serão salvos. Não essa vida física, né? Lá eles foram salvos, entraram com esse corpo, né, dentro da arca. E no céu a gente não vai entrar com esse corpo aqui, né? Esse vai ficar. E nós teremos um corpo transformado, incorruptível. E lá nós vamos viver a eternidade com Ele. Para sempre. E vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Porque a Bíblia fala que é um lugar maravilhoso. A arca podia não ser tão maravilhosa assim, porque tinha animais lá dentro, né? Mas valeu a pena estar lá dentro e ser salvo, né? Mesmo tendo os animais lá dentro. Mesmo que eles tivessem separados lá nos outros andares, né? Mas o céu vai ser um lugar diferente. Um lugar muito espaçoso. Um lugar muito maravilhoso. Um lugar onde o nosso coração se alegra em falar dele, porque vai ser um lugar onde que nós vamos louvar a Deus eternamente. Nós vamos encontrar com as pessoas que partiram daqui e vamos lembrar só das coisas boas. O céu é só lugar de lembrar só coisa boa. O céu não vai ter lembrança de coisas ruins. Eu creio que vai ser assim. Tem muitas explicações, né, por aí. Mas eu creio que vai ser assim. Nós vamos estar no céu. Nós vamos encontrar as pessoas que
partiram com Jesus. Tem minha mãe, tem meu irmão, tem meu pai. E nós vamos lembrar das coisas boas, porque se no céu lembrar das coisas ruins, ele não tem sentido. E Deus vai apagar a memória das coisas ruins. E nós vamos somente ter a memória, a lembrança das coisas boas, das coisas maravilhosas que Deus fez e criou para nós. E nós vamos desfrutar dessa alegria eterna. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Porque pela fé nós cremos em Jesus, recebemos Ele no nosso coração e aguardamos com fé a volta dele para levar a gente para morar com Ele. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua fé. A diferença do Noé para agora é que a gente não consegue levar a família da gente para o céu, porque a salvação é individual, né? Então a gente precisa garantir a nossa salvação e falar para a nossa família, mas o aceitar é dos filhos, é do esposo, a parte é deles. E nós não podemos nem forçar eles a tomar uma decisão por Jesus, porque essa é uma obra do Espírito Santo, né? Mas ore pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, né? Ore pelos filhos, para que Deus dê a oportunidade deles também serem salvos. Seja uma testemunha na sua casa, né? Desse Jesus que salvou a sua vida, que mudou a sua vida. E naquele dia vai ser muito bom, né? A família estar com Jesus. A família estar no céu.